Meu nome é Capitã Elaine Winters e, em apenas 24 horas, minha vida virou de cabeça para baixo. Minha tia Vivian, a única pessoa que eu considerava família, faleceu e me deixou todo o seu patrimônio de 7 milhões. Mas antes que a dor pudesse passar, meu passado voltou para me assombrar. Meus pais, as pessoas que me abandonaram há 27 anos, reapareceram de repente. Eles não estavam aqui para me confortar. Eles estavam aqui para coletar. Como seus tutores legais, anunciou minha mãe com um sorriso açucarado. Nós cuidaremos das coisas por você. Eles pensaram que estavam lidando com uma sobrinha vulnerável e enlutada. Mas então a porta do escritório se abriu, e quando eles viram o coronel do exército que virou advogado e que minha tia havia contratado, seus sorrisos desapareceram. Antes de revelar a arma secreta que minha tia deixou na maleta dele, deixe-me saber nos comentários de onde você está assistindo. Curta se você acredita que a família é forjada na lealdade, não no sangue, e inscreva-se para se juntar a mim na operação Reivindicar Minha Honra. O ar no escritório do coronel Thompson estava impregnado do cheiro de mogno velho e couro gasto, um cheiro de história e dignidade silenciosa, único no distrito histórico de Charleston. Era o cheiro do mundo da minha tia Vivian, um mundo de honra e substância. Esse cheiro agora estava sendo sufocado pelo perfume barato e enjoativo que minha mãe Brenda usava como uma armadura. Fiquei sentado perfeitamente imóvel na poltrona. Minha coluna ereta, minhas mãos entrelaçadas no colo. Meu uniforme de gala parecia uma segunda pele. Sua estrutura disciplinada é a única coisa que mantém minha dor unida. Do outro lado da pesada mesa, o coronel Thompson, um homem cuja postura parecia esculpida em granito, pigarreou. Sua voz era profunda e firme, uma voz acostumada a dar ordens, não a condolências. Ele começou a ler o testamento de Vivian Hughes. Meu coração doía a cada menção ao nome dela. Concentrei-me no tic-tac silencioso de um relógio de pêndulo no canto, uma batida rítmica marcando os momentos finais de uma vida que eu estimava. A voz do coronel percorreu o jargão jurídico até chegar ao legado principal. E assim, para a fonte singular do meu orgulho e a luz da minha vida, minha amada sobrinha, Capitã Elaine Winters, eu lego a totalidade dos meus bens, incluindo todas as propriedades, ativos e participação majoritária na logística de Rio. Uma inspiração profunda cortou o ar solene. Com licença, coronel. A voz da minha mãe cortou a sala, melosa, doce, mas impregnada de aço. Tenho certeza de que houve algum engano. O coronel Thompson fez uma pausa, levantou os olhos do documento e sua expressão era ilegível. Brenda lhe deu um sorriso ensaiado de desculpas. Afinal, somos parentes de sangue dela, seus parentes mais próximos. Ela então gesticulou em minha direção com um movimento de pulso, um gesto de desprezo, quase lamentável. Elaine é só a sobrinha. Ela enfatizou a palavra apenas com uma pressão sutil e venenosa, como se 27 anos de amor e devoção inabaláveis da minha tia não fossem nada mais do que uma nota de rodapé, facilmente apagada por uma gota do seu sangue irresponsável. Foi o primeiro tiro disparado, uma tentativa calculada de invalidar minha existência legal e emocional desde o início. Eu não vacilei. Eu simplesmente cataloguei o ataque, avaliando a ameaça. O coronel, imperturbável, continuou lendo. O testamento tinha um adendo especial, uma passagem que a própria Vivian deve ter escrito. Sua voz suavizou um pouco enquanto ele lia as palavras dela. E para minha Elaine, deixo meu bem mais precioso, minha biblioteca inteira. É um legado de sabedoria e força, a verdadeira fonte do poder da nossa família. Que as histórias daqueles que vieram antes te guiem. Um som áspero de classificação irrompeu do lado do meu pai na sala. Richard soltou uma risada latida. Livros, ele gritou, sua voz alta demais para o espaço digno. Ele olhou ao redor como se estivesse procurando uma audiência. A garota agora comanda um império. Ela precisa de dinheiro, não de papel velho. Simplesmente venda todos eles. As palavras me atingiram com mais força do que o insulto de Brenda. Isso era mais do que pura ignorância. Foi uma profanação, um ato deliberado de cuspir no túmulo de uma mulher que me ensinou que conhecimento é uma armadura e integridade é uma arma.
Para ele, tudo que não pudesse ser convertido em dinheiro não tinha valor, inclusive o amor, inclusive a sabedoria. Ele não estava apenas descartando uma coleção de livros. Ele estava dispensando a própria alma da mulher que me salvou. O maxilar do coronel Thompson se contraiu quase imperceptivelmente. Ele calmamente virou uma página e apontou o dedo para uma cláusula específica. O testamento é inabalável, Sr. e Sra. Winters. Foi estruturado para ser inatacável. O sorriso doce e enjoativo finalmente desapareceu do rosto da minha mãe, substituído por um olhar frio e reptiliano. Ela se inclinou para a frente, sua voz se transformando em um chiado conspiratório, dirigido somente a mim. Você não quer entrar em guerra conosco, Elaine, ela sussurrou, a palavra deslizando por entre seus dentes cerrados. Os tribunais sempre ficam do lado dos pais. Eles verão você como um soldado instável, dominado pela dor. Faremos com que você seja declarado incompetente. Você vai perder tudo, querida. Era uma tática clássica de guerra psicológica. Semeie o medo, ataque uma fraqueza percebida e espere uma rendição antes da primeira batalha real. Ela contava que eu fosse a garotinha quebrada que eles haviam abandonado todos aqueles anos atrás. Ela não sabia que os militares não treinam apenas para marchar. Ela treina você a se manter firme. Ela treina você para enfrentar ameaças muito mais significativas do que uma mulher amarga com um perfume velho. Meu silêncio pareceu encorajar meu pai. Richard se levantou. Seu rosto escurecendo. Agora escute aqui, coronel. Não vamos ficar sentados e deixar isso acontecer. Foi quando me mudei. Eu não levantei a voz. Eu não precisava. Simplesmente coloquei minha mão sobre o mogno polido da mesa. O baque suave foi suficiente para silenciá-lo. Pai, mãe. Minha voz era fria e uniforme, desprovida de qualquer emoção. Era a voz de um capitão se dirigindo às tropas insubordinadas. Você está no escritório de um coronel do Exército dos Estados Unidos. Sugiro que você demonstre algum respeito. Suas bocas se fecharam. Então voltei toda a minha atenção para o homem na cabeceira da mesa. E pela primeira vez desde que entrei na sala, me permitiu um pequeno sorriso controlado. Não chegou aos meus olhos. Não se tratava de calor. Era sobre aliança. É um prazer conhecê-lo oficialmente, Coronel Thompson, eu disse, em um tom formal e claro. Acredito que a tia Vivian deixou algumas diretrizes operacionais para você. A mudança na sala era palpável. Os rostos dos meus pais passaram de uma expressão presunçosa e arrogante para uma expressão de pura confusão. A expressão estoica do coronel deu lugar a um lampejo de algo que parecia respeito, talvez até orgulho. Ele assentiu lenta e deliberadamente. As linhas de batalha foram traçadas. A guerra de duas frentes para a qual minha tia havia me preparado estava apenas começando. Mas, ao olhar para os rostos perplexos das pessoas que me deram a vida apenas para me rejeitar, percebi que não conseguiria lutar eficazmente sem entender a história do inimigo. Para planejar uma campanha, primeiro eu precisava de inteligência. Eu precisava voltar ao primeiro dia da guerra, o dia em que tudo começou. Para entender os inimigos que estão diante de mim agora, tive que me refugiar na memória da menina de 8 anos que eles deixaram para trás. A mente humana é uma estranha fortaleza. Ela enterra as feridas mais profundas sob camadas de tempo e treinamento, mas as cicatrizes permanecem. A minha foi gravada em uma noite chuvosa em Charleston, 27 anos atrás. Lembro-me da sensação da varanda de concreto fria e úmida sob minhas meias finas. Uma garoa implacável do sul caía, borrando os limites do mundo em um cinza nebuloso e implacável. O ar estava pesado com o cheiro de terra molhada e jasmim, um aroma que até hoje faz meu estômago embrulhar. Meu pai colocou minha pequena mala nos degraus. Era uma coisa barata de papelão contendo algumas mudas de roupa e um ursinho de pelúcia usado chamado Sargento Pets. Ele não olhou para mim. Seus olhos estavam fixos em algum ponto distante acima da minha cabeça. Comporte-se, Elaine, ele murmurou, com a voz áspera e apressada. Então ele se virou e voltou para o carro, com os ombros curvados contra a chuva.
Minha mãe nem saiu. Eu podia ver sua silhueta através da janela embaçada do passageiro, uma sombra sem emoção no brilho fraco das luzes do painel. Ela não acenou. Ela não olhou para trás. Não houve despedida chorosa, nem abraço final. Eu era uma transação sendo concluída, um pacote sendo entregue. Eu não chorei. Uma parte de mim, mesmo naquela época, entendia que chorar era uma fraqueza que eu não podia permitir. Então, fiquei ali, uma pequena figura solitária na varanda de uma casa que eu não conhecia, e ouvi. Ouvi o som do motor do carro deles funcionando, uma tosse cansada e estridente. Fiquei ouvindo enquanto ele desaparecia na longa entrada ladeada por carvalhos, com suas lanternas traseiras vermelhas diminuindo até serem engolidas pela névoa. Quando o som desapareceu completamente, um silêncio profundo se instalou, quebrado apenas pelo tamborilar rítmico da chuva no telhado de zinco acima de mim. E naquele silêncio, uma única pergunta devastadora floresceu em meu peito. Por quê? Esse sentimento, a certeza fria e dura de ser algo que poderia simplesmente ser deixado para trás, tornou-se parte permanente da minha arquitetura interna. Era o tecido cicatricial em torno do qual o resto da minha vida seria construído. A pesada porta da frente abriu-se para dentro. Minha tia Vivien estava ali, emoldurada pela luz dourada e quente do corredor. Ela era uma mulher alta e formidável, envolta em um roupão de seda cor de meia-noite. Ela não correu até mim, não me envolveu em um abraço reconfortante. Ela não ofereceu banalidades nem mostrou pena. Em vez disso, ela olhou diretamente nos meus olhos, com seu olhar claro e firme, e disse as palavras que se tornariam a base da minha nova vida. Nesta casa, não choramos na varanda, Elaine. Entramos, fazemos um plano e lutamos. Ela não me deu o que eu queria, mas o que eu precisava. Ela não demonstrou simpatia por mim. Ela me deu uma missão. Naquela noite, ela não me leu contos de fadas sobre princesas esperando para serem resgatadas. Ela me sentou à grande mesa de carvalho em seu escritório, abriu um mapa topográfico da trilha dos Apalaches e me ensinou a ler linhas de contorno. Ela me deu um problema de álgebra complexo e esperou pacientemente enquanto eu o resolvia. Ela não estava construindo um muro para me proteger do mundo. Ela estava me entregando as ferramentas para construir minhas próprias armas. Ela estava me ensinando a navegar, a calcular, a sobreviver. Alguns anos depois, meus pais ligaram. Foi a primeira e única vez. Eu tinha 11 anos e meu coração batia forte contra minhas costelas como um pássaro preso. Eles se lembraram de mim. Eles me querem de volta. Eu me esgueirei até a porta do escritório de Vivian, com o ouvido pressionado contra a madeira fria, mas eles não estavam perguntando por mim. Ouvi a voz da minha tia mais fria e dura do que nunca. Não, Richard, não vou pagar mais uma de suas dívidas de jogo em Las Vegas, ela disse, com um tom de voz frio como gelo. A menina tem um futuro aqui, um futuro de verdade. Não tente estragar tudo. Houve uma pausa e então o clique agudo e definitivo do receptor sendo recolocado no gancho. Naquele momento, os últimos vestígios de esperança da infância foram destruídos. Eu entendi a verdade dolorosa e feia. Para eles, eu não era uma filha que sentiam falta. Eu era uma chave, um ponto de acesso potencial ao dinheiro da minha tia. Minha existência era condicional. Meu valor é medido apenas pelo que pode ser extraído de mim. A dor era aguda, mas também esclarecedora. Foi o momento em que parei de esperar que eles voltassem. No meu aniversário de 13 anos, tia Vivien me deu um livro grosso de capa de couro sobre os grandes líderes militares da história. Escondido ali dentro, ela havia sublinhado uma citação do general George S. Patton em tinta vermelha em negrito. Aceite os desafios para que você possa sentir a alegria da vitória. Essa citação se tornou meu credo. Tornou-se a lente através da qual eu via tudo. O abandono não era mais uma ferida vergonhosa a ser escondida. Foi meu primeiro desafio. Meu alistamento no exército não foi uma fuga. Foi uma aceitação do próximo desafio. Enfrentando ameaças em território hostil, liderando meus soldados, levando meu corpo e minha mente aos seus limites absolutos.
Era tudo apenas uma forma de perseguir aquela euforia, de provar que a garota deixada na varanda não poderia ser quebrada. Tia Vivien não me salvou apenas de uma vida de negligência. Ela viu o núcleo de aço que havia sido forjado naquele momento frio e solitário em sua varanda. E ela passou a década seguinte aprimorando-o. Muito antes de eu vestir meu primeiro uniforme, ela já havia me tornado um soldado. Ela me deu o mapa das minhas próprias feridas e me ensinou a lê-lo. Não como uma história de dor, mas como um modelo de força. E agora, enfrentando o inimigo que ela sempre soube que retornaria. Era hora de colocar esse treinamento em prática. Um princípio fundamental da inteligência militar é nunca presumir, sempre verificar. As emoções são responsabilidades no campo. Suposições são fatais. Depois de reviver a dor crua do meu passado, precisei mudar da lembrança emocional para a ação tática. Meu breve telefonema com o Coronel Thompson confirmou isso. A melhor defesa é um ataque proativo. Para vencer esta guerra, eu não podia esperar que eles fizessem um movimento. Eu tive que atraí-los para o campo de batalha que escolhi. Fiz a ligação na manhã seguinte. Minha voz estava calma, comedida, sem revelar nada da agitação da noite anterior. Convidei-os para jantar no Alsop House, uma instituição de luxo de Charleston conhecida por suas cervejas envelhecidas a seco e sua extensa carta de vinhos. Era um lugar que eu sabia que eles não conseguiriam resistir. Um palco perfeitamente preparado para sua apresentação. Acho que deveríamos conversar, eu disse simplesmente, oferecendo um ramo de oliveira verbal que eu sabia que eles viriam como uma bandeira branca. Ah, Elaine, querida, é claro que adoraríamos. A voz de Brenda ecoava com alegria artificial. O anzol estava armado. Os peixes estavam na linha. Este não era um jantar em família. Esta foi uma missão de reconhecimento em território neutro. Meus objetivos eram claros. Primeiro, determine suas demandas específicas. 2. Avalie o nível de comprometimento deles com essa luta. E 3. Identificar quaisquer potenciais fraquezas em sua narrativa. Minha operação de coleta de informações estava oficialmente em andamento. Estávamos sentados em uma mesa de canto. A madeira escura e o couro macio criam uma ilusão de intimidade. O zumbido baixo das conversas e o tilintar dos talheres enchiam o ar. Meu pai, Richard, imediatamente pediu uma garrafa do Cabernet Sauvignon mais caro do menu, sem olhar o preço. Enquanto minha mãe examinava o quarto com o ar de uma mulher que acreditava que pertencia àquele lugar. Quando o garçom trouxe nossos aperitivos, um clássico camarão com grits para mim, uma lembrança do sul autêntico que minha tia amava. Brenda lançou sua campanha de propaganda. Ela estendeu a mão sobre a mesa e colocou a dela sobre a minha. Sua pele era fria, seu toque era experiente e desprovido de qualquer calor genuíno. Sabe, Elaine, ela começou, com a voz cheia de falsa sinceridade, deixando você convivem. Foi a decisão mais difícil das nossas vidas. Mantive minha expressão neutra e meu olhar firme. Eu estava observando, não participando. Sabíamos que não poderíamos lhe dar o melhor, ela continuou, com os olhos marejados ao comando. Éramos jovens e batalhadores, então sacrificamos nossa própria felicidade pelo seu futuro. Abrimos mão do nosso único filho para que você pudesse ter tudo. Foi uma performance magistral, uma completa inversão da realidade. A negligência grosseira do abandono estava sendo repintada como um nobre ato de martírio. Richard, interrompendo o vinho, assentiu gravemente, enxugando a boca com um guardanapo de linho. Eles não estavam apenas contando uma mentira. Eles estavam construindo uma história alternativa, tentando fazer uma lavagem cerebral na própria filha, fazendo-a acreditar que ela tinha uma dívida impagável com eles. Eles estavam se colocando como vítimas e eu como beneficiário ingrato de seu grande sacrifício. Um nó frio e duro de desgosto se apertou em meu estômago. Depois que o prato principal de costela bovina foi servido, e meu pai estava na terceira taça de vinho, ele decidiu que era hora de passar da manipulação emocional para o objetivo real. Ele se recostou na cabine, dando tapinhas na barriga cheia com um ar de posse.
Agora que você tem tudo, Elaine, ele disse, seu tom mudando de sentimental para transacional. Achamos justo que você ajude um pouco seus pais. Temos essa oportunidade de investimento em Vegas. Certeza absoluta, sim. Só precisamos de um pouco de capital inicial para fazer isso decolar. $150.000 devem bastar. $150.000. O número saiu da sua língua tão suavemente, tão sem esforço. Estava claro que tinha sido ensaiado. Não houve hesitação, nem vergonha, apenas a exigência fria e dura de um credor cobrando um valor fixo. Então esse era o preço que eles colocavam em seu amor parental. Toda a conversa sobre sacrifício e decisões difíceis era apenas o preâmbulo de um plano de extorsão. O aperitivo antes do Shakedon. De repente, senti o peso opressivo da refeição requintada, a comida saborosa se transformando em cinzas na minha boca. Mantive a compostura, meu treinamento militar entrou em ação, permitindo-me compartimentar a repulsa visceral que sentia. Encontrei o olhar expectante do meu pai com uma expressão calma e indecifrável. É uma quantia significativa de dinheiro, eu disse, com a voz firme. Precisarei de algum tempo para pensar nisso. Foi a resposta perfeita e sem compromisso, apenas o suficiente para mantê-los esperançosos e para fazê-los acreditar que sua estratégia estava funcionando. Mas durante todo o jantar, meu telefone ficou na mesa, ao lado do meu copo de água, com a tela voltada para baixo. Não era apenas uma quebra de etiqueta que eu estava me permitindo naquela noite. Era um dispositivo de escuta. O pequeno ícone vermelho de gravação estava silenciosamente capturando cada mentira disfarçada, cada memória reescrita e cada dígito de sua exigência audaciosa. Quando a conta chegou, paguei sem fazer comentários. Eles saíram do restaurante acreditando que tinham plantado com sucesso a semente da obrigação em minha mente, confiantes de que o pagamento deles era apenas uma questão de tempo. Eles não tinham ideia de que tinham acabado de entrar voluntariamente em uma reunião de esclarecimento e me entregado minha primeira informação útil. Assim que voltei para o carro, as portas trancaram. A fachada de calma finalmente desmoronou. Respirei fundo, estremecendo, enquanto a disciplina controlada da noite dava lugar a uma onda de fúria fria. Salvei o arquivo de áudio, movendo meus dedos com rápida precisão. Depois anexei-o a uma mensagem segura endereçada ao Coronel Thompson. O assunto da mensagem tinha 3 palavras. O corpo da mensagem era 5. Assunto: alvos engajados. Mensagem de inteligência adquirida. Aguardando novas ordens. Entrar no escritório do Coronel Thompson foi como sair do campo de batalha caótico das minhas emoções e entrar em um centro de comando seguro. Este não era o típico covil de advogados, com diplomas presunçosos e cheios de estilo. Este era um santuário de soldados. Em uma parede estava pendurada a bandeira do Exército dos Estados Unidos, impecavelmente dobrada em seu triângulo cerimonial e envolta em vidro. Ao lado, uma fotografia emoldurada em preto e branco mostrava um Thompson muito mais jovem, coberto de poeira e areia, parado com sua unidade em algum lugar que parecia quente e perigoso. Mapas de batalha de lugares que reconheci, Fallujah, Kandahar, estavam presos em um quadro de cortiça. O ar cheirava a café coado e papel velho, um cheiro de propósito e ordem. Ele estava parado perto da janela, olhando para os telhados de Charleston quando entrei. Ele se virou e sua saudação não foi o murmúrio suave e reconfortante de um advogado civil. Foi o reconhecimento direto e objetivo de um oficial comandante. Relatório, capitão. As palavras foram um bálsamo para meus nervos em frangalhos. Ele não estava me tratando como uma pessoa de luto ou uma vítima frágil. Ele estava me tratando como um colega, um oficial. Fiquei em pé, com os ombros para trás, e entreguei meu relatório. Relatei os eventos do jantar com precisão clínica, atendo-me a fatos, observações e citações diretas. Detalhei suas táticas, sua narrativa, sua demanda final. Não havia emoção na minha voz, apenas o tom analítico e monótono de um relatório pós-ação. Ele ouviu atentamente, sem tirar os olhos do meu, apontando pontos-chave de inteligência. Quando terminei, peguei meu telefone, coloquei-o na mesa dele e toquei a gravação do jantar.
As mentiras melosas de Brenda e a exigência grosseira de Richard por $150.000 enchiam o escritório silencioso, uma mancha profana na atmosfera honrosa. Quando a gravação terminou, o coronel simplesmente se recostou na cadeira, com uma expressão sombria, mas satisfeita. Bom, ele disse. Foi a maior forma de elogio vindo de um homem como ele. Excelente trabalho, capitão. No mundo dele, essa não era uma tragédia familiar a ser lamentada. Era uma operação de inteligência, e eu tinha acabado de retornar do campo com provas cruciais e inegáveis. Ele soltou um suspiro longo e lento. Vivien sabia que eles voltariam, ele disse, com a voz ficando mais grave e sombria. Ela previu exatamente esse cenário anos atrás. Ele gesticulou em direção a uma cadeira de couro gasta em frente à sua mesa. Ela não estava apenas construindo um império empresarial, capitão. Ela estava construindo uma fortaleza. Uma fortaleza para proteger você. Durante a hora seguinte, ele me contou sobre sua amizade com minha tia. Eles se conheceram em um evento de arrecadação de fundos para veteranos e se uniram instantaneamente por um senso compartilhado de dever e um desdém mútuo por bobagens. Ele explicou que, ao longo dos anos, conforme seu negócio crescia, sua principal preocupação nunca foi o lucro final. Sempre foi uma questão de fortalecer o legado dela para mim. Eles passaram incontáveis horas naquele mesmo escritório, imaginando todos os cenários possíveis, elaborando contingências legais, criando fundos e cláusulas tão herméticos que nenhum tribunal do mundo poderia violá-los. Uma onda de compreensão tomou conta de mim. Tão poderoso que quase me tirou o fôlego. Todos esses anos eu interpretei a severidade da minha tia como uma forma de distanciamento emocional. As lições sobre finanças, a insistência na autossuficiência, a constante busca por ser mais forte, mais inteligente, mais resistente. Não foi desapego. Foi uma preparação. Ela não estava apenas me criando. Ela estava me treinando, me armando para a batalha mais importante da minha vida. Ela foi minha primeira comandante. Por quê? Perguntei finalmente, a pergunta quase num sussurro. Por que você está fazendo tudo isso? Sua obrigação para com ela terminou quando ela morreu. O coronel Thompson olhou para mim então, e seus olhos não eram os olhos de um advogado olhando para um cliente. Eram os olhos de um soldado olhando para outro. Um olhar de compreensão compartilhada que transcende posição e idade. No exército, temos um credo, invernos. O credo do soldado. Uma linha sagrada. Eu nunca abandonarei um camarada caído, ele disse, sua voz ressoando com o peso daquele juramento. Vivien era meu camarada. Ela lutou suas batalhas com honra. Ela confiou em mim para protegê-la. Ele se inclinou para a frente e seu olhar se fixou no meu. E agora você é minha missão. Essas palavras ditas na linguagem do meu mundo por um homem que compartilhava meu código romperam a armadura que passei a vida construindo. 1000 condolências vazias não poderiam ter oferecido uma fração do conforto que aquela simples declaração me deu. Pela primeira vez desde que o caixão coberto pela bandeira de Vivien foi baixado ao chão, não me senti sozinho. Eu tinha um backup. Eu tinha uma unidade. Enquanto eu me preparava para sair, com uma nova sensação de determinação se instalando em meus ossos, ele me parou. Mais uma coisa. Ele caminhou até um cofre pesado escondido atrás de uma estante e voltou com uma pequena chave antiga feita de latão. Era pesada e ornamentada, o tipo de chave que pertencia a uma época diferente. Vivien me instruiu a lhe entregar isso quando estivesse pronta, ele disse, colocando na minha palma. Ela disse que você saberia as horas. Ele abre um cofre no primeiro banco popular do centro da cidade. Ele olhou para mim, com um brilho de expectativa nos olhos. Ela o chamou de arquivo de informações sobre o inimigo. Ela confiava que você, com suas habilidades como oficial de inteligência, saberia exatamente o que fazer com seu conteúdo. A chave estava fria e pesada em minha mão. Não era apenas um pedaço de metal. Foi uma ordem de um comandante que pensei ter perdido. Era a arma que ela havia deixado para mim no arsenal. Meu coração batia num ritmo constante e determinado.
Meu próximo objetivo estava claro. Depois do meu encontro com o Coronel Thompson, uma resolução estratégica silenciosa tomou conta de mim. Eu tinha a chave do arsenal da minha tia, uma prova tangível da sua visão, mas segui o conselho do coronel. Mantenha sua posição, mantenha a disciplina e espere o inimigo revelar seu próximo vetor de ataque. Não precisei esperar muito. Tendo falhado em seu ataque frontal, meus pais mudaram para uma forma mais insidiosa de guerra, uma campanha psicológica projetada para me isolar e desacreditar. A primeira salva foi disparada do solo mais sagrado que se possa imaginar. Foi depois do culto de domingo na Igreja Episcopal de St. Michael, a igreja da minha tia por mais de 50 anos. Eu estava parado nos degraus, o som familiar dos sinos da igreja ecoando pelo ar de Charleston, quando comecei a notar os olhares. Mudanças sutis na expressão dos velhos amigos de Vivem. Um sorriso educado que não chegava aos olhos. Um olhar persistente que continha mais pena do que calor. Então a senhora Henderson, uma simpática senhora idosa que me conhecia desde que eu era criança, se aproximou de mim, com a testa franzida de preocupação. Ela apertou minha mão entre as suas mãos macias e enrugadas. Ela, querida, ela sussurrou, sua voz quase inaudível em meio à conversa fiada. Sua mãe está tão preocupada com você. Ela me disse que você está sob muita pressão e que talvez não esteja tomando as decisões mais claras agora. As peças se encaixaram instantaneamente. Essa era a nova estratégia deles, uma campanha de sussurros. Eles estavam usando a compaixão dessa comunidade unida como arma, pintando um quadro de mim não como uma herdeira competente, mas como uma soldada instável e aflita que precisava ser protegida de si mesma. Eles estavam preparando o terreno para uma tutela, usando as mesmas pessoas que respeitavam minha tia para me prejudicar. Agradeci à senhora Henderson por sua preocupação. Meu rosto era uma máscara de calma, enquanto uma raiva fria começava a arder dentro de mim. O ataque se intensificou 2 dias depois, passando dos rumores para a palavra impressa. Apareceu como um artigo pequeno, mas venenoso, em um tabloide local, entre uma coluna de fofocas e um anúncio de um vidente. O título foi criado para causar o máximo de dano. Pais enlutados rejeitados pela filha milionária. O artigo, citando uma fonte próxima à família, contou uma história de partir o coração. Falava do sacrifício máximo de Brenda e Richard ao me entregar. Ele detalhou suas tentativas sinceras de se reconectar e curar a família, apenas para encontrar uma filha fria, distante e endurecida por uma dura vida militar. Eles não estavam apenas me atacando. Eles estavam atacando o meu serviço. Eles estavam distorcendo as mesmas qualidades que o exército havia incutido em mim. Disciplina, força, controle emocional e reformulá-los como falhas de caráter, como sintomas de uma psique danificada. Foi um golpe cruel e calculado, direcionado diretamente à minha honra. Mas o golpe mais cruel veio mais tarde naquela semana. Foi um telefonema frenético de David Connelly, gerente-geral da Hughes Logistics e um homem que foi o braço direito leal da minha tia por 30 anos. Capitão Winterselaine, você precisa saber, ele disse, com a voz tensa de pânico. Seu pai esteve aqui no escritório principal. Meu sangue gelou. O que ele fez, David? Ele se apresentou como o pai do novo dono e começou a questionar os funcionários. Ele estava perguntando sobre finanças, insinuando uma possível venda da empresa. Ele está espalhando veneno, Elaine. O time está assustado. Eles acham que você vai vendê-los. Isso foi um ataque direto ao legado da minha tia. Ele estava deliberadamente semeando caos e instabilidade, tentando desmantelar de dentro tudo que Vivem passou a vida construindo. Ele estava colocando seus próprios funcionários leais contra mim, criando pressão não apenas sobre mim pessoalmente, mas sobre a própria instituição que eu agora havia jurado proteger. O inimigo não estava mais apenas nos portões. Eles haviam rompido as paredes. Eles estavam atacando minhas linhas de suprimentos e meus aliados. A declaração definitiva de guerra chegou no dia seguinte. Chegou via correio certificado, um envelope legalizado e impecável que parecia estranhamente pesado em minhas mãos. O endereço de retorno era de um escritório de advocacia que não reconheci, Hoffman & Associates.
Meu estômago se apertou. Era o ultimato. A carta era fria, formal e brutal. Exigiu oficialmente que eu renunciasse a todo o controle da propriedade aos meus pais, que atuariam como meus curadores. Se eu recusasse, dizia o texto, eles seriam forçados a fazer uma petição ao tribunal para que eu fosse declarado mentalmente incompetente para administrar meus próprios negócios. E então veio a frase que fez o mundo ficar em silêncio. O insulto final imperdoável. Eles baseariam seu caso, dizia a carta, no claro trauma psicológico e na instabilidade emocional resultantes de seus anos de serviço militar ativo. Lia as palavras repetidas vezes. Eles tomaram meu serviço, meu orgulho, meu sacrifício, o próprio cerne da minha identidade e transformaram tudo em uma arma para ser usada contra mim. Eles estavam usando o uniforme que eu usava com honra como uma mortalha para me enterrar. Esse foi o ponto de virada, a gota d'água, o limite, o soldado quieto e disciplinado que absorvia todos os ataques, que se mantinha firme com integridade silenciosa, havia desaparecido. A fúria fria que ardia há dias finalmente se inflamou, não em um fogo intenso, mas em uma resolução concentrada e glacial. Meu tempo de defesa passiva havia acabado. A estratégia de manter minha posição havia chegado ao seu limite. Eles caluniaram meu nome, ameaçaram o legado de minha tia e profanaram minha honra como soldado. Eles queriam uma guerra. Eu lhes daria uma. Meu silêncio chegou ao fim. Era hora de abrir o arsenal. Segurando a carta do advogado na mão, não gritei. Eu não joguei nada. A raiva que tomou conta de mim não era quente e caótica. Era frio, denso e perfeitamente focado. Era um combustível. Nas Forças Armadas, você é treinado para canalizar adrenalina e raiva, não para o pânico, mas para uma ação decisiva. E naquele momento, em pé no silêncio do escritório da minha tia, recebi minhas ordens. Não hesitei. Peguei as chaves do meu carro, a chave de latão do Coronel Thompson, e saí pela porta. Meu coração não estava acelerado. Estava batendo com o ritmo constante e poderoso de uma cadência de tambor militar, uma marcha em direção a um objetivo conhecido. Cada passo que eu dava no brilhante piso de mármore do saguão do First Citizens Bank ecoava no espaço cavernoso, cada passo uma declaração. Eu sabia que esse era o momento para o qual Vivian havia me preparado. Este foi o último plano de contingência dela sendo ativado. Um gerente de banco educado e profissional verificou minha identidade e a procuração que o Coronel Thompson havia protocolado. Ele então me acompanhou do mundo público do comércio para o silêncio sagrado do cofre. O ar ficou mais frio, condicionado a uma temperatura precisa e estéril. Ele usou a chave dele, eu usei a minha, e uma caixa longa e estreita de metal deslizou para fora da parede de portas numeradas. Ele me levou para uma pequena sala de exibição privada e me deixou sozinho, fechando a pesada porta atrás dele com um clique suave, mas definitivo. O único som era o zumbido baixo do sistema de ventilação. Minhas mãos estavam firmes quando levantei a tampa do cofre. Como o coronel havia insinuado, não havia joias, nem títulos ao portador, nem pilhas escondidas de dinheiro. Havia apenas uma única pasta grossa de papel pardo. Na aba, escrita na letra elegante e decisiva da minha tia, havia 3 palavras: contingência de invernos. Minha respiração ficou presa. Era isso. Eu estava prestes a olhar para o abismo que eles mesmos haviam cavado. Abri a pasta. O primeiro documento no topo era um relatório abrangente compilado por uma empresa de investigação particular em Las Vegas, datado de quase 10 anos atrás. Era uma crônica meticulosamente detalhada de suas vidas desde que me deixaram naquela varanda. Página após página, era apresentada uma história organizada de erros e fracassos. Havia cópias de títulos de dívida de cassino com a assinatura do meu pai, totalizando uma quantia impressionante de 6 dígitos no MGM Grand e no Caesars Palace. Houve relatórios policiais detalhando o envolvimento da minha mãe em pequenos golpes de investimento em Nevada, visando aposentados. Em seguida, havia uma longa lista em ordem alfabética de credores, ex-parceiros comerciais irritados e ações cíveis movidas contra eles. A verdade era dura e feia. Eles não eram apenas pais falhos que cometeram um erro terrível.
Eles eram vigaristas profissionais, vagabundos que viviam uma existência parasitária, deixando um rastro de ruína financeira e quebra de confiança por onde passavam. Eles não me abandonaram porque não tinham condições de me sustentar. Eles me abandonaram porque eu era uma âncora em seu estilo de vida predatório e transitório. Senti uma onda de náusea, uma doença profunda que não tinha nada a ver com raiva e tudo a ver com a enorme escala da depravação deles. A citação da tia Vivian de Sinsu ecoou em minha mente. Conheça seu inimigo e conheça a si mesmo e você não correrá perigo em 100 batalhas. Minha tia fez questão de que eu conhecesse meu inimigo. Mas o documento que realmente parou meu coração estava enterrado perto do fundo do arquivo. Era uma cópia impressa de uma troca de e-mails entre minha mãe e um primo distante chamado Mark, datada de 15 anos antes. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu lia as palavras alegres e orgulhosas de Brenda. Ela estava descrevendo com detalhes nauseantes como havia convencido com sucesso seu primo a pedir a Vivian um empréstimo de $50.000 para começar um novo e promissor negócio de buffet. O negócio, é claro, nunca existiu. Os e-mails explicavam o plano de dividir o dinheiro depois que Vivian o transferisse. A traição foi tão profunda, tão absoluta, que pareceu um golpe físico. Minha tia Vivian, a pessoa mais forte que já conheci, foi sistematicamente enganada por sua própria família. Eles não me usaram apenas como um possível ponto de acesso. Eles roubaram ativamente da mulher que estava me criando. A dor do meu próprio abandono em comparação à raiva incontrolável que senti em nome da minha tia. Perceber que ela provavelmente sabia disso e suportou essa traição silenciosa e solitária por todos aqueles anos para me proteger da verdade monstruosa e completa. Era insuportável. Antes de lhe contar o que fiz em seguida, deixe-me perguntar uma coisa. Se você acredita que a verdade é a arma mais poderosa de todas, clique no botão curtir. E para aqueles que já tiveram que enfrentar uma verdade dolorosa sobre família, basta digitar honra nos comentários abaixo para que eu saiba que não estou sozinho nessa luta. Fechei a pasta. A raiva se foi, queimada pelo peso irrefutável da evidência. Tudo o que restou foi uma calma absoluta e arrepiante. Eu tinha tudo. A prova de seus crimes, o motivo de seu desespero. Toda a história ordenada de suas vidas. Naquela sala silenciosa e estéril, a dinâmica de poder de toda a minha vida mudou. Eu não era mais o réu no processo inventado por eles. Eu era o promotor. Peguei meu telefone e, com precisão metódica, comecei a fotografar cada página do dossiê. Cada clique do obturador da câmera era como carregar uma revista. Quando terminei, escrevi um novo e-mail criptografado para o Coronel Thompson. Meus polegares se moviam com um propósito. O assunto era direto. A mensagem estava em ordem. Assunto: dossiê da Intel adquirido. Mensagem solicitando o plano de contraofensiva imediato. Coloquei o arquivo de volta na caixa de metal, fechei-a e saí da sala de exibição. De volta ao saguão principal, os sons normais do mundo pareciam distantes e abafados. Empurrei as pesadas portas de vidro do banco e voltei para as ruas úmidas de Charleston. O jogo defensivo havia terminado. Eles declararam guerra à minha honra, armados com mentiras e enganos. Mas eu estava saindo daquele banco carregando um arsenal de verdades. Era hora de atacar. Já passava das 21 horas quando voltei ao escritório do Coronel Thompson. A agitação diurna do distrito jurídico de Charleston havia se transformado em um zumbido silencioso e úmido, deixando os edifícios históricos em silêncio estoico. Lá dentro, a atmosfera era de energia intensa e concentrada. O coronel dispensou sua equipe naquela noite, garantindo que nossa sessão de estratégia seria completamente segura. A única luz na ampla sala com painéis de madeira vinha de um único abajur de banqueiro com cúpula verde em sua enorme mesa. Ela projetava sombras longas e dramáticas nas paredes, iluminando a coleção de honrarias e fotografias militares e transformando nosso espaço de trabalho em uma ilha isolada de luz. Esta era uma sala de guerra. Não abordamos as evidências como um cliente abalado e um advogado tranquilizador. Nós analisamos isso como dois oficiais experientes se preparando para uma operação complexa e de alto risco.
Por insistência minha, colocamos cada pedaço de evidência na superfície de mogno polido como se fosse um mapa topográfico do terreno do campo de batalha. Tudo bem, capitão, vamos avaliar a situação e definir o espaço de batalha, começou o coronel, sua voz um estrondo baixo e concentrado que absorvia o silêncio da sala. Ele apontou um dedo firme para o grosso dossiê do investigador particular. Este é nosso principal relatório de inteligência sobre forças inimigas. Ele detalha seu histórico de operações, seus métodos estabelecidos e, mais importante, suas vulnerabilidades críticas. Sabemos como eles pensam e como agem quando estão encurralados. Em seguida, seu dedo tocou na carta ameaçadora de seu advogado, Gerald Hoffman. Os papéis frescos pareciam estalar sob a luz focada. Esta é a declaração oficial de guerra do inimigo. Ela nos conta qual é o objetivo declarado deles: tomar o controle dos ativos e a linha de ataque pretendida, um ataque direto ao seu caráter e competência. Por fim, ele gesticulou para o meu telefone, que continha o arquivo de áudio do jantar no Alsop House. E este é o nosso reconhecimento em terra, uma confirmação concreta de suas demandas financeiras imediatas e um registro claro e inegável de suas táticas psicológicas. São suas próprias vozes, suas próprias palavras. Ele olhou para mim, com os olhos afiados e analíticos sob a luz do lampião. Temos superioridade formacional, capitão. Eles estão operando no escuro, presumindo que você é fraco. Eles não têm ideia do que sabemos. Agora, precisamos definir a intenção do nosso comandante, nosso objetivo principal e nossos alvos secundários. Esse era o processo de tomada de decisão militar. Uma abordagem analítica estruturada de 7 etapas para a resolução de problemas que foi incutida em mim por 15 anos. Diante do caos, proporcionou clareza. Diante da emoção, ela forneceu lógica. Parecia tão natural quanto respirar. Nosso objetivo não é apenas ganhar o caso, coronel, afirmei, com a voz firme e clara, ecoando seu tom. Isso é apenas uma vitória tática. Uma única batalha vencida. O objetivo final, a intenção do comandante, é alcançar o sucesso total da missão. Precisamos neutralizar permanentemente a capacidade deles de representar uma ameaça a mim ou ao legado da tia Vivien novamente. Precisamos de uma vitória decisiva e incondicional, não de um acordo negociado ou de um cessar-fogo temporário, mas de um aceno lento e profundamente aprovador do coronel. Ele reconheceu a linguagem do comprometimento absoluto. Vitória total, ele repetiu as palavras, sentindo o gosto da finalidade. Concordo. E para conseguir isso, não apenas defendemos nossa posição. Lançamos uma contraofensiva. Ele pegou uma caneta tinteiro pesada e um bloco de notas novo. Entraremos com uma reconvenção. No momento em que eles apresentam a petição, nós revidamos. Vamos processá-los por inflição intencional de sofrimento emocional e por difamação de caráter. Vamos voltar o ataque contra eles com o dobro da força. Ele começou a esboçar o plano operacional, seus movimentos eram precisos e econômicos, sua caligrafia era afiada e disciplinada. Não mobilizaremos nossa artilharia mais pesada imediatamente. Isso é fundamental. Deixamos que eles entrassem na reunião de conciliação. O que eles verão como uma negociação simples, acreditando que tem todas as cartas na mão. O advogado deles, Hoffman, será arrogante e pomposo. Ele vai começar com a alegação absurda de sua incompetência, citando seu serviço militar como uma desvantagem. Ele fez uma pausa, fazendo uma anotação precisa no bloco, para garantir que eu estava seguindo cada passo. É aí que eu iniciarei o contato. Apresentarei primeiro as evidências circunstanciais mais fracas. O artigo do tabloide, a gravação de áudio do jantar. Hoffman tentará desconsiderar isso, alegará que é inadmissível e ficará indignado. Ele vai se exibir para seus clientes. Nós o deixamos. Deixamos que ele construísse seu próprio ímpeto de autojustificação. Deixe-o acreditar que está vencendo a discussão. O coronel se inclinou para a frente, com os cotovelos apoiados na mesa, a intensidade em seus olhos era palpável. E então, no momento de maior confiança, quando sentem que a vitória está ao seu alcance, lançamos mão de nossa principal arma.
Deixamos de lado o dossiê, as condenações por fraude, as dívidas de jogo, o histórico de golpes. Não atacaremos mais suas reivindicações legais. Nós estaremos metodicamente obliterando seus fundamentos morais. Nós os desacreditaremos tão completamente como indivíduos que todo o seu caso ruirá sob o peso de sua própria corrupção. É uma campanha de choque e pavor psicológico. O plano era brilhante. Era metódico, implacável e perfeitamente alinhado com a doutrina militar. Obtenha informações, identifique uma vulnerabilidade crítica e aplique uma força concentrada e esmagadora no ponto decisivo. Uma onda de confiança fria e limpa tomou conta de mim. A mágoa e a raiva desapareceram, foram queimadas e substituídas pelo foco puro de uma missão. Ao analisar os nomes das vítimas listadas no relatório dos investigadores, uma ideia começou a tomar forma, uma adição ao plano. Uma manobra final devastadora que poderia acabar com a guerra num único golpe. Tenho mais uma ideia, coronel, eu disse, apontando para uma página específica do relatório. O dossiê lista os nomes de outras vítimas, especificamente do primo Mark Winters, que minha mãe usou para fraudar a tia Vivien. E se pudéssemos tê-lo do nosso lado? Os olhos do coronel Thompson brilharam com um brilho estrategista. Uma testemunha surpresa, ele murmurou, coçando o queixo. Alto risco, alta recompensa. Se ele recusar, não vai dar em nada, e podemos revelar nossa identidade. Mas se ele concordar em testemunhar, se pudermos obter um depoimento juramentado dele confirmando a conspiração para fraudar Vivien, ele parou, com um sorriso severo e determinado nos lábios. Seria o tiro fatal, a prova final e inegável de que toda a narrativa deles de serem pais amorosos e sacrificiais é uma mentira calculada. Ele se endireitou, sua decisão estava tomada. Deixe isso comigo. Minha empresa tem recursos e ainda tenho contatos da minha época no JAG Corps. Nós o encontraremos. Ele olhou para mim, sua expressão ficando séria. Você precisa se preparar, capitão. O próximo noivado será brutal. Eles atacarão você pessoalmente. Mas estamos prontos. Nosso plano é sólido. Ele estendeu a mão para o interfone em sua mesa, com o polegar pairando sobre o botão. Era o momento da decisão, o ponto sem retorno. Ele apertou. Mary, ele disse, sua voz calma e autoritária, ecoando no escritório silencioso. Coloque-me o telefone do escritório de Gerald Hoffman. Quero agendar uma conferência de liquidação para nossos clientes mútuos o mais rápido possível. A sala de conferências da Hoffman & Associates era a antítese do escritório do coronel Thompson. Era um ambiente frio e estéril, feito de vidro, cromo e couro cinza. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do porto de Charleston, mas a beleza da paisagem parecia opaca e sem alma. Era um espaço projetado para intimidação, um campo de batalha moderno onde acordos eram fechados e fortunas eram destruídas. Sentei-me com as costas retas, as mãos descansando calmamente sobre o tampo de vidro frio da mesa, meu rosto e minha máscara impassíveis. Minha missão hoje foi simples. Observe e mantenha a disciplina. O coronel estava liderando esse ataque. Meus pais, Richard e Brenda, sentaram-se à nossa frente, ao lado de seu advogado, Gerald Hoffman. Eles irradiavam uma energia presunçosa e confiante. Brenda me ofereceu um sorriso tenso e irônico, enquanto Richard se recostava na cadeira, parecendo um homem que já havia vencido. Hoffman, um homem esperto com um relógio de ouro e um comportamento extremamente amigável, organizou seus papéis com um floreio. Ele começou com um longo discurso condescendente, com a voz suave e ensaiada. Ele falou sobre a santidade da unidade familiar, os laços naturais entre pais e filhos e o dever solene de uma criança honrar os mais velhos. Ele pintou um quadro dos meus pais como figuras amorosas e preocupadas. Forçado a essa infeliz posição legal por uma filha claramente sobrecarregada pela dor e pelo trauma persistente da guerra, o coronel Thompson ouviu com a paciência de um predador, com as mãos cruzadas à sua frente e uma expressão completamente indecifrável. Ele deixou Hoffman falar até que o homem esgotasse todo o seu arsenal de clichês sentimentais. Quando um silêncio satisfeito finalmente caiu, o coronel não discutiu.
Ele não debateu nenhum ponto. Ele simplesmente enfiou a mão na pasta, pegou o pequeno gravador digital que eu havia usado e o colocou no centro da mesa de vidro. Então ele apertou o play. A sala, que estava repleta do pomposo monólogo de Hoffman, foi subitamente consumida por um silêncio arrepiante, quebrado apenas pela gravação cristalina da voz do meu pai. Achamos justo que você ajude um pouco seus pais. $150 mil devem bastar. A cor desapareceu do rosto de Gerald Hoffman. O sorriso da minha mãe congelou e se despedaçou. O queixo do meu pai caiu. Esta gravação é inadmissível. Hoffman gaguejou, lutando por uma posição legal. Foi feito sem o consentimento do meu cliente. É ilegal. O coronel Thompson levantou uma sobrancelha interrogativamente. É agora? Talvez você tenha razão, conselheiro. Ele estendeu a mão e desligou o gravador com um clique decisivo. Então, vamos passar para coisas que são de registro público. Coisas que são, digamos, perfeitamente legais. Ele tornou a enfiar a mão na pasta. A atmosfera na sala havia mudado de confiança presunçosa para um pavor palpável. O primeiro documento que ele apresentou foi um relatório grosso e encadernado. Ele o deslizou sobre a mesa com força suficiente para que ele parasse perfeitamente bem na frente do meu pai. Isto, disse o coronel, com a voz monótona e fria, é uma cópia autenticada do perfil da dívida de jogo do Sr. Winters no Caesars Palace e no MGM Grand em Las Vegas. O total em aberto é de pouco mais de $200 mil. Ele pegou um segundo fichário idêntico e o colocou na frente da minha mãe. Esta é uma compilação dos processos civis movidos contra a Sra. Winters no estado de Nevada por fraude em investimentos. Golpes de pequeno porte, principalmente contra aposentados. Richard e Brenda encaravam os documentos como se fossem granadas de verdade. Seus rostos estavam pálidos, de um branco doentio e calcário. Hoffman avançou para protestar, mas o coronel ergueu a mão, um gesto de comando absoluto que o paralisou. Ainda não terminei, Sr. Hoffman, disse ele, com a voz baixando uma oitava. Em seguida, puxou o terceiro e último arquivo, o dossiê de contingência do inverno. Ele pousou na mesa com um baque final e pesado que pareceu ecoar na sala silenciosa. Este é o resultado de uma investigação particular encomendada pela minha falecida cliente, a Sra. Vivian Hughes, há vários anos. Ele abriu o arquivo, com movimentos deliberados e sem pressa. Eu poderia explicar os vários pequenos crimes e fraudes detalhados aqui, mas, por uma questão de tempo, gostaria de chamar sua atenção para uma prova específica. Ele pegou uma folha de papel e a espalhou sobre a mesa como se fosse uma carta vencedora. Estas são cópias de e-mails entre sua cliente, a Sra. Winters, e o Sr. Mark Winters. Neles, ela conspira descaradamente com ele para fraudar a Sra. Hughes em $50 mil para um empreendimento comercial fantasma. Um suspiro estrangulado escapou dos lábios da minha mãe. Era um som áspero e animalesco de puro pânico. Richard não emitiu nenhum som. Pareceu apenas encolher, afundando-se em sua cara poltrona de couro. Gerald Hoffman parecia um homem que acabará de ver toda a sua carreira passar diante dos olhos e terminar em um desastre. O coronel inclinou-se para a frente, sua voz agora como aço afiado. Com base nessas evidências, Sr. Hoffman, não estamos apenas rejeitando a petição frívola e ofensiva do seu cliente. Estamos, por meio deste, informando de nossa intenção de entrar com uma reconvenção por difamação, calúnia e inflição intencional de sofrimento emocional. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar como uma sentença de morte. Além disso, todo este dossiê será entregue pessoalmente ao Ministério Público esta tarde para análise de possíveis acusações de fraude criminal. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era o silêncio da derrota total e incondicional. Hoffman, percebendo que havia sido levado a uma emboscada perfeitamente executada, inclinou-se freneticamente para sussurrar no ouvido de seus clientes. Eu podia ver seus olhos apavorados e penetrantes, e o balançar frenético de suas cabeças. Após um minuto tenso, Hoffman se endireitou, sua fachada profissional completamente perdida, substituída pelo brilho pálido e suado de um homem em sérios apuros.
Meus clientes vão retirar a petição, disse ele, com a voz fina e trêmula. Não daremos continuidade a este assunto. Todas as reivindicações estão, por meio deste, rescindidas. Ele e meus pais se levantaram apressadamente, numa retirada desajeitada e descoordenada. Moveram-se como soldados derrotados saindo cambaleantes de um campo de batalha, recusando-se a me encarar, com os olhos fixos na porta como se fosse um portal para a salvação. Quando a porta se fechou atrás deles, um silêncio profundo tomou conta da sala. O coronel Thompson olhou para mim, com uma pergunta silenciosa nos olhos. Eu deveria ter me sentido triunfante, vingado, vitorioso, mas não me senti. À medida que a adrenalina do confronto se esvaía, deixava para trás um vasto e profundo vazio. A batalha havia terminado. O inimigo havia se rendido. Eu havia vencido. Mas, enquanto olhava pela janela para o belo e indiferente porto, percebi que a guerra dentro de mim estava apenas começando. Nos dias que se seguiram ao confronto, não senti a euforia da vitória que o general Patton prometera. Não havia júbilo, nem satisfação triunfante. Havia apenas uma exaustão profunda, do tipo que um soldado sente após uma campanha longa e brutal. A guerra havia acabado, mas meu corpo e minha alma ainda estavam preparados para o impacto. A imponente casa de Vivian em Charleston, um lugar que sempre parecerá um santuário, de repente pareceu grande demais, silenciosa demais. O silêncio ecoava com os fantasmas do que havia sido perdido. A vitória, eu estava descobrindo, tinha um gosto amargo. Eu havia defendido com sucesso a honra da minha tia e protegido seu legado. Mas, para isso, tive que detonar uma verdade tão tóxica que havia irradiado para sempre a paisagem das minhas próprias origens. Eu tive que me tornar o promotor das mesmas pessoas que me deram a vida. Eu me vi vagando pelos cômodos da casa como uma sentinela em um posto silencioso. Eu passava a mão pelas lombadas dos livros da biblioteca dela, tocava o mármore frio da lareira onde antes ficavam nossos quadros e respirava o aroma suave e persistente do seu Charles Grey. A cada passo, eu confrontava o custo daquela guerra. Ela havia exigido mais do que tempo e energia. Exigirá a última faísca de uma esperança tola e profundamente enterrada de que, em algum lugar, sob todas as mentiras e ganância, havia uma família que eu poderia um dia reconquistar. A batalha extinguira essa esperança para sempre. Poucos dias depois, eles apareceram na minha porta, sem avisar. Minha câmera de segurança alertou meu celular, e eu os observei na tela por um momento antes de atender. Eles pareciam diferentes sem o advogado, despojados da confiança arrogante. Pareciam menores, patéticos. Abri a pesada porta de carvalho, mas permaneci firme na soleira, minha linguagem corporal uma barreira clara. Elaine, por favor, começou minha mãe, com os olhos já marejados de lágrimas. Eram as mesmas lágrimas ensaiadas do restaurante, mas desta vez carregadas de genuíno desespero. A performance havia fracassado, e agora o ator implorava por um adiamento. Estávamos errados. Sabemos disso agora. Estávamos simplesmente desesperados. Por favor, nos dê outra chance. Mas a tia Vivian e o exército me treinaram para enxergar além das táticas superficiais, para a estratégia subjacente. Não se tratava de remorso. Era a aposta final e desesperada de um jogador que havia perdido o jogo inteiro. Não eram as lágrimas de uma mãe em busca da filha. Eram as lágrimas de um vigarista que acabará de ser desmascarado. Essa chance expirou há 27 anos, nesta mesma varanda, eu disse. Minha voz não era raivosa nem acusatória. Era simplesmente uma declaração de fato, proferida sem ardor ou malícia. Minhas palavras pairavam no ar úmido da tarde. Eles olharam para cima, com um brilho de esperança nos olhos, como se meu tom calmo fosse uma abertura para a negociação. Eu sabia que precisava ser absolutamente claro, pelo bem deles, mas principalmente pelo meu. Eu os perdoo, eu disse, e vi o alívio estampar-se em seus rostos. Levantei a mão antes que pudessem falar. Mas vocês precisam entender exatamente o que isso significa. Não estou perdoando vocês porque merecem. Estou perdoando vocês porque mereço paz.
Estou perdoando vocês para que eu possa seguir em frente com a minha vida sem carregar o peso do seu veneno. Estou me livrando da raiva, do ressentimento, de tudo isso. É uma retirada estratégica, não para você, mas para mim. Olhei cada um nos olhos, um após o outro, garantindo que minhas palavras ressoassem com toda a força do seu significado. Mas perdão não significa reconciliação. Não haverá jantares em família. Não haverá telefonemas. Não haverá mais chances. Deste dia em diante, você não existe mais na minha vida. Este é o fim da nossa história. Não era uma ameaça. Não era um ato de vingança. Era uma verdade tão sólida e imutável quanto o chão sob nossos pés. Vi a finalidade disso se registrar em seus olhos, o horror crescente de que não havia mais ângulos para explorar, nem mais emoções para manipular. Fechei a porta, e o clique suave do trinco ecoou a firmeza das minhas palavras. Depois que elas se calaram, entrei no escritório de Vivian e liguei para o Coronel Thompson. Minha mão estava perfeitamente firme. Coronel, eu disse, preciso de uma ordem de restrição. Ele não perguntou por quê. Não precisava. Eu entendo, capitão, foi tudo o que ele disse. Poucos dias depois, a ordem judicial foi emitida. Ela estabeleceu legalmente o que eu já havia declarado emocionalmente, uma zona permanente, fortificada e desmilitarizada em torno da minha vida. Não foi um ato de ódio. Foi um ato de autopreservação, o passo final para proteger minhas próprias fronteiras. Naquela noite, enquanto o sol poente lançava um brilho dourado sobre o jardim, sentei-me na poltrona favorita de Vivian com uma xícara de Earl Grey quente. Peguei um livro de meditações em sua mesa lateral, e ele se abriu em uma página que ela havia marcado. Marcada em sua conhecida tinta vermelha estava uma oração de serenidade. Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença. Eu finalmente entendi. Eu não podia mudar meus pais. Eu não podia mudar o passado. Essa era a batalha que eu jamais poderia vencer. Mas eu tinha coragem de mudar meu presente e meu futuro. Eu tinha coragem de traçar um limite. E essa, eu percebi, era a sabedoria que minha tia vinha me ensinando o tempo todo. A guerra finalmente havia acabado de verdade. E no silêncio que se seguiu, uma nova pergunta começou a se formar. E agora? O que Vivian realmente queria que eu fizesse com esse legado, essa paz que eu tanto lutei para conquistar? Um ano depois, as estações em Charleston mudaram, trazendo consigo uma suave cura. A umidade opressiva do verão deu lugar ao ar fresco e límpido do outono. Com essa mudança, veio uma nova clareza para mim também. Após 15 anos de serviço dedicado, tomei a difícil, mas necessária, decisão de solicitar uma dispensa honrosa do Exército dos Estados Unidos. O Exército tinha sido meu caldeirão e minha salvação. Deu-me disciplina quando eu não tinha nenhuma, camaradas quando estava sozinho e um código de honra pelo qual viver. Isso me transformou na mulher que sou hoje. Mas meu serviço estava completo. Eu tinha uma nova missão agora, um tipo diferente de linha de frente que exigia um tipo diferente de comandante. Assumi o comando da Hughes Logistics. A sala de reuniões parecia tão familiar quanto um centro de operações táticas. Os desafios das cadeias de suprimentos e as flutuações do mercado eram apenas um tipo diferente de logística de campo de batalha. Eu não queria apenas administrar a empresa. Queria liderá-la de acordo com os princípios que considerava sagrados. Implementei estratégias de liderança aprendidas com os melhores executivos sob os quais já trabalhei. Não estávamos focados apenas nas margens de lucro, mas nas pessoas. Construímos uma cultura baseada no respeito mútuo, na integridade e na lealdade absoluta, não a um chefe, mas à missão compartilhada. Criamos um ambiente em que todos os funcionários, desde os motoristas na estrada até os gerentes no escritório, se sentiam parte de uma unidade, um lugar onde suas contribuições eram valorizadas, um lugar ao qual pertenciam. Mas o verdadeiro legado de Vivian não estava em contêineres e balanços patrimoniais. Seu maior legado foi o que ela fez por mim.
Foi o abrigo inabalável que ela ofereceu a uma criança destruída e abandonada. Foi a força que ela incutiu, a sabedoria que ela transmitiu. Eu sabia que precisava honrar essa parte do seu legado, a parte que salvou minha vida. Para isso, peguei uma parte significativa dos bens do espólio e criei uma organização sem fins lucrativos, a Fundação Vivian Hughes Young Warriors. Sua missão era simples e profundamente pessoal. A fundação oferece bolsas de estudo universitárias, programas de mentoria e suporte emergencial para filhos de famílias de militares que enfrentam dificuldades, especialmente para aquelas crianças que, por qualquer motivo, se veem afastadas, sem apoio ou rejeitadas por suas próprias famílias. Eu estava determinada a garantir que nenhuma outra criança jamais tivesse que sentir aquela solidão esmagadora que eu sentia naquela varanda fria e úmida. Eu seria a guardiã para elas que viviam fora para mim. Meu mundo, antes tão solitário, começou a se encher de pessoas. O coronel Thompson não era mais apenas meu advogado. Tornou-se um amigo de confiança, um mentor, um tio honorário que fazia parte do conselho de administração da fundação. Sua sabedoria era tão inestimável na filantropia quanto no direito. Minha nova família não era definida pelo sangue, mas sim forjada por um propósito compartilhado. Era David Connelly e os funcionários leais e dedicados da Hughes Logistics. Eram os soldados da minha antiga unidade, homens e mulheres com quem eu ainda falava toda semana, que compartilhavam um vínculo que nenhum civil jamais poderia compreender plenamente. E agora eram os rostos brilhantes e esperançosos da primeira turma de jovens guerreiros. Não éramos parentes por herança genética, mas estávamos unidos por um código compartilhado de ética, honra, integridade e a promessa sagrada de nunca, jamais, deixar um camarada para trás. A história não termina em um tribunal ou em um escritório de advocacia, mas aqui, no jardim de Vivian, o lugar que ela mais amava. É a manhã da cerimônia inaugural de entrega de bolsas de estudo da Fundação. O sol está começando a nascer sobre o rio Ashley, lançando uma luz dourada brilhante sobre os gramados bem cuidados e os antigos carvalhos. O ar é fresco e perfumado com o aroma do pântano salgado e das camélias em flor. O murmúrio silencioso das conversas e o riso esperançoso dos jovens acadêmicos e seus mentores preenchem o espaço onde antes reinava o silêncio. Ao subir ao pódio, eu os vejo, uma dúzia de adolescentes brilhantes e resilientes que enfrentaram desafios que eu conheço muito bem. Vejo o brilho do meu próprio passado em seus olhos cautelosos. Mas também vejo uma força incrível e inabalável. Não lhes conto a minha história de abandono e traição. Essa história pertence ao passado. Em vez disso, conto-lhes sobre a minha tia Vivian. Conto-lhes sobre uma mulher que acreditava que a verdadeira força não era a ausência de medo, mas a coragem de agir apesar dele. Conto a eles como ela me ensinou que um legado não é o dinheiro que você deixa para trás, mas as vidas que você toca e os valores que você incute. Um verdadeiro legado, digo, com a voz clara e firme, ecoando pelo jardim tranquilo, não é o que você recebe, é o que você escolhe construir com isso. Lembre-se de que a lealdade é conquistada por meio de ações, não exigida por direito de nascença. E família. Faço uma pausa, olhando para os rostos da minha unidade, meus camaradas, meus acadêmicos, minha família. Família não se trata do sangue que vocês compartilham. Trata-se das pessoas que estão com você na trincheira quando o mundo está desmoronando. Olho para seus rostos, não mais cautelosos, mas brilhando com a luz de um novo amanhecer. E sei, com uma certeza que se instala no fundo da minha alma, que cumpri a missão final que Vivian Hughes me deu. Honrei seu legado, não protegendo sua riqueza, mas transformando-a naquilo que ela sempre soube ser a única moeda que realmente importava: força, honra e esperança. Minha batalha acabou, mas sei que muitos de vocês ainda estão lutando contra a sua. A história que acabaram de ouvir é uma prova de que você não é definido por aqueles que o machucam, mas pela honra com que você se ergue acima disso. Obrigada por se juntar a mim nesta missão. Se minha jornada te inspirou, compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir que não está sozinha. É a melhor maneira de apoiar o canal. Inscreva-se para mais histórias de força e resiliência. E lembre-se, você tem o poder de criar seu próprio amanhecer.